Olá, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que você vai assistir o vídeo. Vamos lá falar sobre um pouquinho de trânsito, sendo que essa aula ela é específica de direção defensiva. Por quê? Porque a gente muito fala de trânsito, regras de trânsito, infrações de trânsito, ter o conhecimento, não ter o conhecimento. Muitas das vezes também já fiz aula sobre habilidade, né? Como conduzir um veículo, automotor e tudo mais. Mas o principal a gente esquece de comentar, que é a direção defensiva. O que é, afinal, a direção defensiva? Ser um motorista defensivo é o ato de conduzir o veículo numa serenidade, com uma precaução, prevendo o perigo, podendo agir de forma antecipada, né? O que é prever o perigo? É você sempre dirigir tendo uma visão ampla, distribuída, onde você consegue captar tudo que está ao seu redor, o trânsito em si, os sinais de trânsito, os pedestres, o comando do carro, os passageiros que estão dentro do seu carro, os veículos que estão fora, próximos ao seu carro, né? O trajeto que você está fazendo. Então é importante que você tenha tudo isso em mente para você ter uma direção defensiva. Se acontecer alguma coisa, você tem uma precaução, você consegue fazer algo imediato, porque o tempo de reação do condutor é de apenas 1 segundo. Você tem que ter um tempo mediano para ver, raciocinar e agir a tempo. Então, se você estiver numa velocidade moderada, se você estiver dirigindo com muita cautela, ligado em todas essas questões que eu acabei de narrar, você não vai colidir. Todo acidente de trânsito ele pode ser evitado. Como ele pode ser evitado? Você dirigindo, colocando a sua direção defensiva em prática. Então vamos falar de coisas mais importantes. Existe um estudo organizado pela OMS que fala sobre a estatística de mortalidades em acidentes de trânsito. 90% dos acidentes de trânsito são provocados pelos seres humanos, pelo condutor. E os percentuais divididos entre 6% e 4% são falhas no veículo e falhas na via. Gente, a probabilidade maior de um acidente de trânsito ocorre quando há falha do condutor. Aí eu entro falando sobre o condutor que dirige com sono, cansado, o condutor desatento, o condutor que dirige e não presta atenção, ou seja, tem falha na sua atenção, o condutor que atende celular, o condutor que tem uma briga, uma discussão no trânsito, ou com os passageiros dentro do próprio carro, ou até mesmo com outros condutores de outros veículos. Então tem uma série de questões, sem falar do álcool, das drogas e diversas questões. A falta de educação, a imprudência, a imperícia e a negligência. A falha humana é um dos principais fatores que ocorrem acidentes de trânsito. E aí, eu pergunto a você, qual é a diferença de imprudência, imperícia e negligência? Aonde estão adequados aí o comportamento de um condutor? O comportamento que falha do condutor, né? Onde há aquela falha. Não é o comportamento comum, é quando o condutor erra. Então, ele pode ter sido imprudente, ou seja, agiu em excesso, de forma excessiva, demasiadamente. Foi além da conta, né? O imprudente é quando ele faz algo que ultrapassa os limites que ele deveria fazer. O condutor negligente, ele deixa de fazer algo que ele sabe que ele tem que fazer. É o omissivo. É aquele condutor que omite as suas obrigações. Por exemplo, um motorista que não se prende no cinto de segurança. Ele deixou de fazer aquilo que ele sabe que ele tem que fazer. E por fim, que é muito comum, principalmente questãozinha do Detran, fiquem ligados. O condutor imperito é a falta da técnica, a falta da habilidade.
Então, meus amores, fiquem ligados, porque essa é uma questãozinha que o Detran adora cobrar. O imperito é aquele condutor que não tem técnica, que não tem habilidade para conduzir um veículo. E quando a gente fala sobre direção defensiva, falha humana, um dos maiores índices de acidente de trânsito está na falha humana e está nesses 3 quesitos: imprudência, imperícia e negligência. Fica esperto.